Pedro abriu o telemóvel da Ana sem pensar duas vezes. Os olhos dele arregalaram-se ao ver as mensagens. Clara, não consigo mais fingir. Amo-te como nunca amei ninguém. Ana entrou na sala naquele momento e o mundo parou. O que é isto? Perguntou ele com a voz trêmula de raiva e dor, mas ninguém imaginava que esta descoberta seria apenas o início de uma traição muito maior. Ana sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. O apartamento em Lisboa, aquele que tinham escolhido juntos há 6 meses, de repente parecia uma prisão. As paredes brancas, os móveis modernos, as fotografias de noivado na estante, tudo lhe gritava a mentira que ela vivera durante 2 anos. Pedro, o homem que a família adorava, o engenheiro bem-sucedido de 32 anos com sorriso fácil e futuro garantido, segurava agora a prova de que a noiva dele nunca fora verdadeiramente dele. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Clara. O nome ecoava na cabeça dela como um segredo que já não cabia no peito. Conhecera-a no hospital onde trabalhava como enfermeira pediátrica. Clara era médica, segura de si, com um riso que iluminava as salas de urgência. No início fora só amizade. Depois, um café depois do turno. Depois, um beijo roubado no parque. Agora era amor. Um amor que Ana escondera até de si própria durante anos, por medo da mãe, do pai, dos tios de Porto que ainda achavam que isso era coisa de televisão. Pedro atirou o telemóvel para cima da mesa. Há quanto tempo? A voz dele era baixa, controlada, mas Ana conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando fechava negócios difíceis. Calculista. Perigoso. Ela baixou os olhos. Desde há 8 meses. Ele riu, um riso seco que não chegou aos olhos. 8 meses. E eu a planear o casamento como um idiota. Ana quis dizer que o amara, que tentara. Que o beijo dele nunca fizera o coração dela bater como de Clara. Mas as palavras pareciam vazias. Nessa noite, enquanto Pedro dormia no sofá da sala, Ana sentou-se na varanda a olhar para o Tejo. O vento frio de novembro trazia o cheiro do rio. Pensou na mãe, Dona Isabel, que já escolhera o vestido de noiva e convidara metade da família para a cerimónia na igreja de São Vicente. Pensou no pai, que via Pedro como o filho que nunca tivera. E pensou em si própria, aos 15 anos, a chorar sozinha no quarto depois de ter beijado melhor amiga na escola e ter ouvido da mãe que isso passa. Nada passara. Passara apenas para dentro, como uma ferida que nunca cicatrizara. No dia seguinte, Pedro não gritou. Não partiu pratos. Apenas disse, calmo, vamos resolver isto como adultos. Ninguém precisa de saber. Ana sentiu um arrepio. Aquela calma era pior que a raiva. Porque por trás dela havia algo que ela ainda não entendia. Algo que ele escondia tão bem como ela escondera Clara. Clara esperava-a no café habitual perto do hospital. Quando Ana chegou, com os olhos inchados, Clara soube imediatamente. Ele descobriu. Não era pergunta. Ana assentiu e desatou a chorar ali mesmo, entre os empregados que fingiam não ver. Clara abraçou-a sem dizer nada. Naquele abraço, Ana sentiu pela primeira vez em meses que não estava sozinha. Mas também sentiu o peso. Porque escolher Clara significava perder tudo o resto. Pedro, entretanto, não ficou quieto. Enquanto Ana estava no café, ele abriu o portátil dela. Não procurava mais mensagens. Procurava algo diferente. Algo que lhe permitisse virar o jogo. Porque Pedro Mendes não era homem de perder. E Ana ainda não sabia que o maior segredo não era o dela. Ana voltou para casa com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Clara dissera-lhe, não tens de escolher hoje. Mas não podes continuar a mentir a ti própria. As palavras ficaram a ecoar enquanto ela subia as escadas. Pedro estava na cozinha, a fazer café como se nada tivesse acontecido. Temos de falar com os teus pais este fim de semana, disse ele sem se virar. Ana parou à porta. Por quê? Ele virou-se, sorriso perfeito no rosto.
Porque o casamento é daqui a 4 meses e eles merecem saber que a filha deles está confusa. A palavra confusa doeu mais que qualquer insulto. Ela não respondeu. Foi tomar banho e deixou a água quente levar as lágrimas. No espelho embaciado, viu o reflexo de uma mulher que já não reconhecia. Tinha 28 anos, um emprego estável, amigos que achavam que ela era feliz. E estava prestes a destruir tudo por um amor que a sociedade ainda sussurrava ser anormal. Em Portugal, as leis eram avançadas, mas as famílias de Porto não. A mãe dela ainda acendia velas a Santa Rita para curar coisas que não tinham cura. Nessa tarde, Ana encontrou-se com Clara no Jardim do Estrela. Sentaram-se num banco afastado, mãos entrelaçadas debaixo da mala. Clara falava baixo: eu sei que é difícil. A minha família demorou 2 anos a aceitar. Mas vale a pena. Ana quis acreditar. Contou-lhe da infância em Porto, das tias que comentavam coitada da Ana, tão bonita e ainda solteira. Do pai que dissera uma vez: se algum dia trouxeres uma mulher para casa, não volto a falar contigo. Clara ouviu sem interromper. Depois beijou-a, suave, como se o mundo inteiro não estivesse a desmoronar. Pedro, nesse mesmo momento, estava no escritório com o advogado. Não era para o casamento. Era para outro documento. Um que Ana nunca imaginara existir. Ele sorria enquanto assinava. Ela não vai ter escolha, murmurou para si próprio. O advogado não perguntou detalhes. Em Lisboa, segredos pagavam-se bem. À noite, Ana tentou falar com Pedro. Eu não queria magoar-te. Ele olhou-a longamente. Tu magoaste-me desde o primeiro dia em que disseste sim ao pedido de casamento, sabendo que não me amavas. A frase acertou em cheio. Ana sentiu-se pequena. Porque era verdade. Ela aceitara o anel por medo. Medo de ficar sozinha. Medo da mãe. Medo de si própria. Pedro continuou: mas eu perdoo-te. Vamos fingir que isto nunca aconteceu. Eu não conto a ninguém. Tu não contas a ninguém. E casamos como planeado. A proposta era generosa. Demasiado generosa. Ana sentiu que havia armadilha. No dia seguinte, a mãe ligou. Filha, o Pedro disse que queres adiar o casamento por causa do trabalho. Está tudo bem? Ana gelou. Pedro tinha ligado primeiro. Contar uma meia-verdade. Ana respondeu que sim, que estava tudo bem. Mas quando desligou, soube que a rede se fechava. Clara enviou uma mensagem: encontro-te amanhã depois do turno. Preciso de te ver. Ana sorriu pela primeira vez em 2 dias. Mas quando chegou ao hospital, encontrou Pedro à espera na porta do serviço. Vim buscar-te. Vamos jantar com os meus pais. Não era convite. Era ordem. Ana entrou no carro em silêncio. Durante o jantar, sorriu, falou do casamento, fingiu. Mas por dentro gritava. Nessa noite, sozinha na cama, Ana abriu o telemóvel e escreveu a Clara: tenho medo. A resposta veio imediata: eu estou aqui. Pela primeira vez, Ana sentiu que talvez, só talvez, valesse a pena arriscar tudo. O fim de semana chegou como uma sentença. A família de Ana veio de Porto para Lisboa. Dona Isabel trazia o véu de renda antiga da avó. O pai trazia o sorriso orgulhoso. Pedro recebeu-os como o genro perfeito. Ana observava tudo de longe, como se assistisse a um filme onde era a atriz principal contra a vontade. Ao jantar, a mãe perguntou: então, filha, quando é que marcamos a prova do vestido? Ana sentiu o nó na garganta. Pedro respondeu por ela: em breve, Dona Isabel. A Ana está só um pouco nervosa. Todos riram. Ninguém viu o olhar que Ana lançou a Pedro. Um olhar que dizia: tu sabes porque estou nervosa. Na segunda-feira, no hospital, Clara esperava-a na sala de descanso. Conta-me tudo. Ana contou. A visita da família.
A mentira que Pedro sustentava. O medo que crescia. Clara segurou-lhe as mãos. Tu não precisas de casar com ele para seres feliz. Ana sabia. Mas sabia também que, se cancelasse agora, a mãe teria um ataque de coração. O pai deixaria de falar com ela. Os tios comentariam durante anos. Em Portugal, o que as pessoas dizem ainda pesa mais que a lei. Pedro, entretanto, marcara uma reunião com o pai de Ana. Sozinho. Sem ela. Quando Ana soube, já era tarde. O pai ligou-lhe à noite. Pedro disse-me que tens andado triste. Se precisares de ajuda psicológica, filha, nós pagamos. Ajuda psicológica. A palavra doeu como uma bufetada. Ana desligou e chorou. Depois ligou a Clara. Ele está a virar a minha família contra mim sem dizer a verdade. Clara ficou em silêncio um instante. Depois disse, talvez seja a altura de tu dizeres a verdade primeiro. Ana marcou encontro com a mãe num café perto da Baixa. Dona Isabel chegou perfumada, sorridente. Ana respirou fundo. Mãe, eu amo uma mulher. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. A mãe empalideceu. Não digas isso. Tu estás confusa. O Pedro é um bom homem. Ana insistiu. Contou de Clara. Da felicidade que sentia. A mãe levantou-se. Se continuares com esta loucura, não apareças no Natal. E saiu. Ana ficou ali, sozinha, com o café a arrefecer. Pedro esperava-a em casa. A tua mãe ligou-me. Disse que estás doente. Ana olhou fixamente. Tu sabias que eu ia contar. E deixaste. Ele encolheu os ombros. Alguém tinha de proteger-te de ti própria. Naquele momento, Ana viu algo nos olhos dele. Não era amor. Era controlo. Nessa noite, Ana não dormiu. Abriu o portátil e começou a escrever tudo. As mensagens antigas. Os sentimentos. O medo. Quando acabou, guardou o documento num pendrive. Era a sua saída de emergência. Mas ainda não sabia que Pedro já tinha uma cópia. O Natal aproximava-se e Lisboa enchia-se de luzes. Ana andava pela cidade como um fantasma. Clara propôs-lhe passar o fim de semana em casa dela, em Cascais. Só nós as duas. Ana aceitou. Foi a primeira vez que dormiram juntas sem medo de serem descobertas. Acordaram com o som das ondas. Clara fez café. Ana sentiu, pela primeira vez em meses, que talvez pudesse respirar. Eu vou cancelar o casamento, disse ela de repente. Clara não sorriu. Apenas perguntou, e depois? Depois era o desconhecido. Quando voltou a Lisboa, Pedro estava à espera com uma pasta na mão. Temos de falar. Abriu a pasta. Dentro estavam impressões de e-mails antigos. E-mails que Ana escrevera a Clara meses antes. Mas também havia outra coisa, fotografias dele com outra mulher. Uma colega de trabalho. Beijos. Hotéis. Datas que coincidiam com viagens de negócios. Ana sentiu o chão tremer. Tu estavas a trair-me também? Pedro riu. Eu? Trair? Tu é que estavas apaixonada por outra pessoa. Mas as fotografias não mentiam. Ele continuou, calmo, eu sabia da tua preferência desde o princípio. Uma amiga comum contou-me. Mas achei que podias mudar. Casar comigo era bom para ti. Bom para a tua família. Bom para o meu negócio, o teu pai tem contactos que eu preciso. Ana sentiu náuseas. Todo aquele tempo, ele soubera. Usara-a então porque fingiste. Pedro encolheu os ombros. Porque tu eras conveniente. E eu gosto de ganhar. Ana saiu de casa nessa mesma noite.
Foi para casa de Clara. Chorou até não ter mais lágrimas. Clara abraçou-a. Agora estás livre. Mas livre custava caro. No dia seguinte, a mãe ligou a chorar. O pai mandara mensagem: não te quero ver enquanto não voltares à razão. Os amigos de sempre pararam de responder. Em Portugal, o escândalo ainda se espalhava depressa. Pedro não ficou calado. Contou a versão dele a toda a gente. Que Ana o traíra com uma mulher. Que ele tentara salvá-la. Que era vítima. Ana via as mensagens no grupo de família. Lia os comentários. Coitado do Pedro. A Ana sempre foi estranha. Cada palavra era uma facada. Clara disse: tens de lutar. Ana sabia. Mas lutar significava perder a família para sempre. Significava recomeçar do zero. Significava aceitar que o preço do amor verdadeiro era alto. Muito alto. O ano novo chegou frio. Ana mudou-se oficialmente para a casa de Clara em Cascais. O apartamento era pequeno, mas cheirava a liberdade. De manhã, tomavam café no terraço a ver o mar. À noite, conversavam até tarde. Ana sentia-se renascer. Mas o passado não largava. O pai mandara um advogado. Queriam cancelar o casamento e, de caminho, tirar-lhe a parte da herança que estava prometida. Por danos morais, dizia o documento. Pedro assinara como testemunha. Ana marcou uma reunião com o advogado dela. Uma mulher jovem, lésbica assumida, que sorriu quando Ana contou tudo. Temos provas das traições dele. As fotografias. Os e-mails. Podemos virar o jogo. Ana hesitou. Não quer vingança. Quer paz. A advogada assentiu. Mas às vezes a paz custa luta. No tribunal, tudo saiu. As mensagens. As fotografias de Pedro com a outra. O facto de ele ter sabido da orientação de Ana desde o início e ter usado isso para controlar a família dela. O juiz olhou para Pedro com desprezo. O senhor não é vítima. É manipulador. Pedro saiu pálido. Pela primeira vez, perdeu o controlo. Gritou no corredor: tu vais pagar por isto. Ana não respondeu. Apenas segurou a mão de Clara. A família, porém, não perdoou. A mãe ligou uma última vez: escolheste o pecado. Não voltes. Ana chorou ao telefone. Depois desligou e abraçou Clara. Perdi-os. Clara beijou-lhe a testa. Ganhaste-te a ti própria. No hospital, as coisas mudaram também. Alguns colegas afastaram-se. Outros aproximaram-se. Uma enfermeira mais velha disse-lhe: demorei 40 anos a aceitar quem sou. Tu foste corajosa. Ana sorriu. Pela primeira vez, sentiu orgulho. Pedro tentou uma última jogada. Mandou flores para Clara com um bilhete: ela vai voltar para mim. Clara rasgou o bilhete. Ana bloqueou o número dele. O círculo fechava-se. Mas o preço continuava a ser pago. Ana não foi ao aniversário da irmã. Não foi ao batizado do sobrinho. Cada ausência era uma ferida aberta. Clara via e dizia: um dia eles voltam. Ana queria acreditar. Mas sabia que alguns pontos se queimam para sempre. 2 anos depois, Ana e Clara casaram numa cerimónia pequena na praia de Cascais. Apenas amigos próximos, alguns colegas, nenhuma família de sangue. O sol brilhava. O mar aplaudia. Quando trocaram as alianças, Ana chorou. Não de tristeza. De alívio. Clara sussurrou: fizeste a escolha certa. Pedro casou 6 meses depois com a colega com quem traíra Ana. A notícia chegou pelos jornais: ele fechara um grande negócio com o pai dela. Ana leu e sorriu.
Sem raiva. Apenas compreensão. Ele pagara o preço também, uma vida construída sobre mentiras. A mãe de Ana morreu 1 ano depois. Não chegou a conhecer Clara. Não chegou a ver a neta que elas adotaram. Ana foi ao funeral sozinha. O pai não a olhou. Mas quando ela saiu da igreja, encontrou um envelope no carro. Dentro, uma carta antiga da mãe: Filha, perdoa-me. Tive medo. Mas amo-te. Ana chorou no carro durante 1 hora. Depois voltou para casa, para Clara e para a filha. Hoje, Ana trabalha como enfermeira-chefe. Clara é pediatra. Vivem numa casa com vista para o mar. A filha delas, Sofia, tem 5 anos e pergunta por que tem 2 mães. Elas respondem sempre a mesma coisa, porque o amor não tem regras. Ana pensa muitas vezes no preço pago. A família perdida. Os amigos que desapareceram. O nome sussurrado nas festas de Porto. Mas pensa também no que ganhou, a verdade. A si própria. O amor sem medo. E por isso, todas as noites, antes de dormir, agradece em silêncio aquela mensagem que Pedro encontrou há anos. Porque foi ela que a libertou. Você acha que Ana traiu Pedro ao escolher Clara, ou foi Pedro quem traiu Ana desde o primeiro dia ao esconder que sabia da verdade e usá-la para os seus interesses? Verdadeiro ou falso?